Fala galera, professor Rodrigo na área, mais um episódio do nosso podcast Caminho da Aprovação. Lembrando que esse podcast está disponível para você no YouTube, nas plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Lembrando que você pode acessá-los a qualquer momento, ouvir a qualquer momento, baixá-los para ouvir depois. E sempre importante lembrá-los a lembrar não, né? Pedir um favorzinho para você compartilhar com os seus conhecidos. Galera, nesse episódio de hoje eu vou conversar com o César. Que cara massa, velho. Conheço ele do tempo que eu comecei a dar aula. Acho que foi tipo um dos meus primeiros alunos em tablado de cursinho, assim, eu tava começando. Era um menino, cometia altas gafes. Na época era capaz ele saber mais química do que eu. E é o convidado de hoje para falar um pouquinho da história dele para vocês aí de aprovação. César, eu nunca apresento o convidado, tá? Você que sabe a tua história, então você que se apresenta, diga onde você faz faculdade, o que você faz, que tá quase terminando, que eu sei. Apresente-se aí, meu querido. Obrigado por aceitar o convite, viu? Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite a todos. Meu nome é César, eu tenho 24 anos. Atualmente estou no 5º ano do curso de Medicina na Universidade Federal do Paraná. Estamos aí quase chegando na reta final e é um prazer poder estar aqui depois de muitos anos encontrar o professor Rodrigo, que teve uma participação muito importante ali na minha aprovação no curso de Medicina. Cara, conte um pouquinho como é que foi, porque 24 anos, quinto ano de faculdade, então você passou com uns 19. Então você deve ter feito o quê? Uns Isso. três anos de cursinho? Conta um pouquinho aí como é que foi de Então, terceirão e cursinho aí. tudo começou com um sonho, né, lá no ensino médio. Eu fui uma criança que vivia em hospital, até câncer eu tive quando era criança, então eu vivia em hospital e sempre tive aquele sonho de poder virar médico. Daí quando chega no ensino médio, pô, 6 anos de curso, será que vai dar certo? Muito tempo, aquela coisa que eu quero ganhar dinheiro, um sacrifício grande, mas enfim, o amor pela medicina, aquela paixão despertou forte ali no final do 2º ano do ensino médio, quando você tá para decidir, né. E daí eu estudei bem naquele ano do 2º ano do ensino médio, sabe. Daí a diretora do acesso falou: "Olha, César, tuas notas foram boas, eh, então eu quero fazer aqui uma proposta para você entrar numa turma especial para medicina, do terceirão". E daí eu falei: "Não, é isso aí mesmo, tá confirmado que é isso que eu quero". Chegando no terceirão, cara, totalmente perdidaço. 2014, eu só sabia, a única coisa que eu tinha certeza é que eu estava muito defasado, que eu não sabia nada, que eu precisava melhorar muito, ainda mais porque eu tinha estudado em colégio público e não tive um aprofundamento, assim, direcionado para as provas de vestibular, sobretudo em química. E você sabendo que você pega a prova, vê como é que é o concurso, né. Na minha época eram 80 questões, se não me engano. 80 questões. E daí a prova específica, quando eu pegava a prova específica de química, cara, que era aquilo? Era muito, muito, muito difícil. Biologia, na segunda fase, também era difícil, mas a prova de química era uma coisa, assim, animal. Cheguei em 2014 bem defasado, mas comecei a estudar muito. Eu fazia perguntas para todos os professores no final da aula, ia nas aulas, não é reforço que chama, mentoria, Revisão, sabe, aulas de mentoria, aprimoramento, e aprimoramento, monitoria, isso, tudo que tinha, tu ia, na exatamente. verdade, né? Tudo que tinha, nas questões de geografia, né, geografia, história, eu ia lá também buscar monitoria, pedir ajuda, redação. Então eu vivia no cursinho, essa era a verdade. Eu estava lá no centro, né, então eu vivia no cursinho. E tinha aulas no sábado, que foi o primeiro, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com você, inclusive, professor Rodrigo, foi nas aulas do sábado, que você fazia um reforço lá, aprimoramento, já para a segunda fase e tal. Enfim, naquele ano, foi a primeira vez, assim, que eu estava estudando pesado, assim, sabe. E eu vi os meus colegas que já estavam mais tempo no cursinho,
que eu precisava estudar mais. Precisava estudar mais, precisava fazer mais questões. Aquele momento, assim, você não sabe, não tem muita estratégia do que fazer, é a primeira vez que você está vendo. Naquele ano de 2014 eu acertei 54 questões. 54 questões. A minha mãe até, né: "Nossa, filho, você conseguiria passar em outros cursos se não fosse medicina com essa nota?" Eu falei: "Pois é, mãe, a nota de corte naquele ano foi 55, né, Uhum. então por uma nota eu não fui para a segunda fase". Mas eu estava tão empenhado num projeto, eu já tinha, assim, aquela certeza de que medicina talvez fosse um projeto de mais tempo. Eu conversei com meu apoio, meu pai e minha mãe, sobretudo: "Olha, e se eu não passar de primeiro?" "Não, filho, vamos te apoiar e tal". Então eu tive esse apoio, graças a Deus aí, um apoio forte da família, né. E, enfim, pra você ter noção, Rodrigo, eu não passei pra segunda fase, mas eu fui em todas as aulas especiais pra segunda fase. Fui lá, Show. né, de gente triste, chorando: "Não, não vou, acabou pra mim, acabou meu sonho". Eu falei: "Não, cara, eu vou lá, eu vou absorver tudo que esse cursinho tem pra mim". E eu fui na vibe de como se eu tivesse mesmo que fazer, sabe, o vestibular. Tanto que, depois que saiu a prova, né, eu fui lá tentar fazer e continuei estudando. Acabou mais ou menos no início de dezembro, janeiro, e o cursinho ia voltar só em fevereiro. Cara, eu não parei de estudar. Tanto que eu viajei para o Nordeste, fui conhecer Porto de Galinhas, e eu estava lá estudando, eu com a apostila na mão e sempre reforçando biologia e química, biologia e química. Uhum. Então foi assim, contínuo, sabe. Peguei lista de exercícios lembro, dos professores do acesso, lista de exercícios de química, de geografia, de histórias, coisas assim que eu tinha mais dificuldade. Peguei lista de exercício e fui fazendo em janeiro, até voltar ao cursinho. Quando voltou o cursinho, eu daí eu fiz algumas coisas diferentes do que eu fiz em 2014. Eu sentei na primeira fileira, eu não sentava na primeira fileira de 2014, né, ficava mais para trás e tal. E uma coisa que eu comecei a ter mais coragem era perguntar nas aulas, assim, sabe. Eu comecei a ter Uhum. mais coragem de perguntar, dúvidas pontuais, assim, às vezes compartilhadas com outros colegas que também tinham a mesma dúvida. Eu tive mais coragem de perguntar e eu comecei a focar mais na realização de exercícios, sobretudo, sabe. Inclusive, Rodrigo, eu não é que eu seja preguiçoso, mas meu resumo de 2014, as aulas se repetem. Uhum. E eu deixei bastante espaço no meu resumo, pensando que eu poderia, tipo, adicionar coisas nas aulas. Então, nas aulas, eu prestava tanta atenção que eu só adicionava as coisas que eu não entendia, coisas novas. Tanto que no ano que eu passei, era o mesmo resumo de 2014, cheio de post-it, Ba às vezes com uma folha a mais, alguma coisa a menos, mas coisas assim aprofundadas. Então, eu peguei a base do mesmo resumo e fui adicionando coisas, as dúvidas que eu tinha, eu ia respondendo. E assim, química e biologia, e redação, que eram os especiais, assim, para a segunda fase. Cara, e eu perguntava tudo que eu tinha, se o professor estava corrido, eu perguntava depois, no final da aula. Eu era o aluno que estava sempre com a apostila de exercício na mão para: "Professor, me ajuda com esse exercício aqui", no final, e dá-lhe correria. Na hora do intervalo: "Ô professor, veja esse exercício aqui e me ensina". Então era nessa vibe. 2015 foi um ano extremamente produtivo. Uhum. Muito produtivo, um ambiente muito bom com os meus colegas, com os meus amigos lá no cursinho. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de fazer o ambiente que eu estou, assim, ser o mais casual possível, né, o mais amigável possível. Então, eu sempre gostava de conversar bem com os meus colegas, fazer amigos e trocar risada, brincava muito com os professores, era um momento de descontração, sabe. Tem gente que vai para o cursinho e ficava lá só escrevendo, sério, não gosto de brincadeira. Eu não, eu gostava de interagir, era um momento que eu me divertia, tirava aquela tensão toda. Não sei se você lembra do professor Vado de física, Show, né. sim, claro. Meu Deus, o que ele fazia de piada e brincadeira na sala e aquela didática dele
e ao mesmo tempo você entende, então era muito, muito bom o ambiente que eu fazia, sabe, ali. Sobretudo em 2015 eu tomei isso como estratégia, sabe. Eu jogava bola na sexta-feira, eu saía com os meus amigos no sábado à noite, o que eu não fiz em 2014, sabe. Eu Hum, realmente cheguei num estado de exaustão e eu falei: "Não, eu tenho que controlar a minha vida aqui, eu tenho que, respirar um pouco, ter o meu tempo de descanso", e foi extremamente produtivo. Foi extremamente produtivo esse ano. Nos simulados do cursinho que eu estava, né, eu fiquei em primeiro do simulado da UFPR, né. Eu fiquei em primeiro em 3 ocasiões de 4, né, naquele ano. E do Enem, eu fiquei em primeiro na prova são várias provas, né. A prova de conhecimentos de biologia, matemática, química, hum. física, eu fiquei em primeiro nos 4 simulados do Enem naquele ano, 2015. Então, os professores falavam: "Olha, César, acho que esse é teu ano. Pega firme, não desanima, manda ver que eu acho que esse é o teu ano". Então, assim, em 2014 eu tinha um amigo, não sei se você vai lembrar dele, Rodrigo, o Johnny, já se Sim, formou. sim. O Johnny já se formou, inclusive passou na USP na residência. O cara Achou que é crânio, bom, bom. o cara é crânio. E o Johnny naquele ano de 2014 ele tinha feito 63 Uhum. questões na ampla concorrência e tinha passado com as 63 questões. Então eu falava: "Olha, eh, eu tenho que fazer, assim, uma meta de mais ou menos 63, 64 questões". Eu falei: "Vai ser um bom número". Cara, dito e feito, eu fiz 63 questões. Quando eu fiz 63 questões, a maioria dos professores demonstraram entusiasmo. "Pô, César, você já passou já". Eu vi de vários professores, né. Uhum. O único que teve mais cautela, assim, ó, que não me elogiou muito foi o professor Cláudio de química. Ele falou: "Ó, vamos ver como é que vai ser esse ano aí", sem me desanimar, mas ele pé firme, assim, porque ele já sabia do que estava por vir. Aquele ano teve uma mudança nas leis das cotas da UFPR, a nota de corte Foi lá em subiu, cara. cima. Aham, foi louco. Sim, a nota de corte foi para 64. Uhum. Eu fui de Foi. 64 para de 54 para 63 questões, e eu não consegui ir para a segunda fase. E o corte subiu de 55 para 64. O corte subiu e Cara, você e o foi corte subiram igual. Puta, é, que isso é um tiro no pé, foi né, cara? foi Puta, que coisa. foi terrível, foi terrível. Uhum, Esse foi o momento mais baixo dos meus anos dos meus 3 anos de cursinho, esse foi o ponto mais baixo de todos. Porque a expectativa de ir para a segunda fase, e eu realmente, assim, eu me sentia mais preparado, sabe, porque uhum, naquele ano de 2015, como eu disse para você, eu comecei a me aprofundar. E como que eu me aprofundei? Vou dizer em química, que é uma coisa que eu ia muito bem, assim, naquele ano, fui muito bem. Eu pegava questões do ITA, as questões desafios da apostila, eu pegava as questões de segunda fase dos últimos 10 anos da UFPR, USP, FUVEST, né, acho que é FUVEST uhum. o nome do vestibular, Unicamp. Veste. Eu Uhum. pegava essas questões, bicho. Então, assim, eu deixava as questões de química e biologia todas 100% realizadas, só que daí eu ia lá e pedia mais lista de exercícios, que fosse de segunda fase, que fosse avançada, que fosse um nível, assim, um pouco maior. Eu acertei todas de química no ano de 2015 na prova, e de biologia também, mas não foi suficiente por geografia, cara. Geografia eu acertei 2 naquele ano. 2 de 9, não me engano, se eu não me engano. História também acertei 4. E daí eu vi que, pô, eu tô indo super bem em química, biologia, física, bem em matemática também, né, essas questões aí de literatura, história, geografia. Depois de me recuperar do baque de Aham. 2015, eu conversei com os meus pais, eles foram um ponto de apoio muito grande, porque a vontade de desistir numa circunstância dessa foi absurda, assim, mas
gente tem que encontrar forças, passar em medicina não é fácil, às vezes é um projeto de longo prazo, às vezes você acha que está indo super bem, tudo mostra que você está indo super bem, vem um balde de água fria e são coisas que acontecem na vida, mas a gente não pode desistir, enquanto a gente pode lutar, a gente tem que ir até o fim. Tive mais uma oportunidade e nesse ano, esse ano deu certo. 2016, eu continuava na mesma, né? Uhum. Indo nas aulas de sábado, fazendo simulados. E uma coisa que eu fiz de diferente daí, em 2016, foi pegar as provas, o FPR, o EPG, UFSC, USP, e fazê-las mesmo, sabe? Tinha um espacinho lá no cursinho que eu me fechava por 5, 6 horas. Eu Fazendo via o prova. tempo de prova e eu fazia aquela prova. Então, foi uma coisa que eu fiz diferente. Acho que eu fiz umas 10 provas da UFPR e eu também fiz da UEPG. Uma semana antes de fazer o EPG, vestibular de inverno, eu fiz acho que se eu não me engano, umas 7 provas da UEPG. E olha só, o psicológico da gente trabalha tanto que você fica tão nervoso. Pô, é o vestibular da UFPR, daí teu coração já acelera. Uhum. Quando você vê na UEPG uma concorrência, 8 vagas de medicina, 415 candidatos por vaga, você fala, cara, eu não vou passar, vou para treinar. Uhum. E fui nessa vibe, cara. O coração nem acelerou quando eu abri a prova da UEPG, sabe? Falei, vamos ver o que vai dar isso aí, né? E Show. comecei a fazer, não fui o último a sair da prova, tinha gente ainda na sala, porque geralmente eu era sempre um dos últimos a entregar a prova, e nesse vestibular da UEPG fui tranquilo, não vou passar mesmo e tal, aqui é muito difícil, tem muita gente estudando muitos anos para isso já, cara, passei na UEPG no vestibular de inverno, lá em julho. Terceiro Então, a lugar, não foi? Terceiro sensação lugar que você ficou? foi quinto lugar, Quinto lugar foi. quinto lugar. Caraca, velho. Show. Foi assim uma conquista muito grande, sobretudo pela concorrência da prova, o número de Uhum. vagas, né? Foi a segunda vez que eu tinha feito o vestibular da UEPG. A primeira vez eu não tinha as manhas do vestibular, sabe? Se eu não me engano, era aquela questão de somatória. Isso. E a somatória, você não pode somar errado. Se você somar alguma errada, acabou para ti. É, Então, se você não tem certeza, você não adiciona. Então, exato. você tinha que ter o esquema da prova. Você tinha que conhecer, porque assim, cada prova de somatória tem um perfil, né? A UEPG se tu Sim, marcar uma errada, tu perdeu a questão toda. Se tu marcar só certas, isso. mas não todas certas, tu ganha parcial, né? Parcial. Então você não E eu podia, tu ganhei não, muito parcial. isso. Isso é algo que eu sempre falo para os alunos, tu não precisa gabaritar a prova, tu não precisa acertar todas, tu tem que errar o mínimo. Então tu não precisa marcar todas que tu tem ser que tu tem que saber tudo. Tu tem que marcar aquelas que, né? Isso funciona para múltipla escolha Sim, também às vezes, né? exatamente. Com certeza. Com certeza. Então, assim, um conselho que eu dou, cara, é conheça a prova que você vai fazer. A UEPG. Pô, eu não sabia direito qual que era o livro que ia cair em literatura, mas eu fui lá, dei uma lida no resumo, procurei questão sobre o assunto. Eu vi como é que era o esquema da prova, inclusive caíam umas questões absurdas de conhecimento de Uhum. mundo. Deixa eu dar um exemplo. 2014, 2016 que eu fiz a 16. prova, né? Sei lá o que estava rolando no Brasil sobre a eleição. Aconteceu isso com tal pessoa. Verdadeiro ou falso? Uhum. Cara, que absurdo. Mas, enfim, cada vestibular tem sua peculiaridade, né? E é bom você conhecer. Eu aconselho qualquer pessoa, inclusive minha irmã fez vestibular, agora da Federal, estamos aguardando ansioso o resultado aí de quarta-feira, quem sabe vai para direito, né? E eu falei, Manu, faça umas 10 provas da Federal antes de chegar à prova, que é o estilão da banca. Você tem que saber mais ou menos como é que eles vão cobrar. Ah, mas a prova de história é difícil, mas é difícil, mas você já tem mais ou menos a noção do que eles gostam de cobrar, do que eles não gostam. Química, mesma coisa. Sim. Enfim, Rodrigo, no ano de 2016 eu tive essa conquista da UEPG, e ao mesmo tempo que você se sente aliviado de saber que a sua vida mudou, de que você finalmente conseguiu passar
uma faculdade pública que você vai realizar teu sonho, né. Eu tinha um desejo muito grande de fazer federal, de continuar aqui na minha casa, na minha cidade onde eu cresci, com os meus pais, enfim. E eu diminuí a intensidade só por uma semana ali, né, Uhum. pra comemorar mesmo a aprovação e depois, cara, fui com mais vontade ainda, sabe, porque, pô, se eu conseguir passar no vestibular da UEPG, eu vou conseguir passar no vestibular da federal. E no mesmo esquema, eh, vendo aula avançada, vendo questões, assim, mais avançadas ainda de química, inclusive o professor Cláudio de química, né, Sim. ele trouxe uma lista de exercício que só dava para responder, cara, com um livro chamado Atkins. Táticas. É. Meu Deus do céu, cara, assim, nível absurdo. Então, para a prova de química da federal, pelo que a gente estava esperando, né, o nível das questões, eu fui estudar no Atkins, assim, algumas coisas, assim. Uhum. E tinha horas que a gente não entendia nada. Teve uma aula do professor Cláudio que teve uns alunos, assim, que saíram chorando literalmente da aula, porque não sabiam nada, cara. O que que ele tá falando aqui?". Mas com trabalho ali, perguntando para o professor, indo nas aulas de assistência, cara, a gen foi um trabalho amargo, mas deu certo. Naquele ano eu passei bem. E em 19º lugar que eu passei naquele ano, deu tudo certo, eu tirei uma nota muito boa na prova de química. Biologia eu não fui tão bem, porque eu estava esperando, assim, que ia ser mais fácil a prova de biologia da federal, mas eu estava tão bem preparado para química, cara, que eu passei na federal por conta da prova de segunda fase de química. Acho que eu não tenho aqui eu não sei exatamente o quanto que eu tirei, mas foi 39,3, se eu não me engano, de 30, 40, né, é 39 ponto alguma coisa assim. não, 39,4, uma coisa assim que é no banho de lama, tu veio todo sujo. Aê, Rodrigo! Isso. 39,4! Yeah! Veio todo orgulhosão me abraçar, sujo de lama. Foi muito louco É, esse dia, cara. Foi muito foi muito massa. massa, cara. Cara, É um dia e sabe uma coisa que aconteceu épico, nessa cara. E quando prova? você vê Sabe uma coisa que aconteceu nessa prova? E aí a vantagem também de você ter construído uma base muito sólida e ter se aprofundado e feito provas mais complexas, é porque nesse ano que tu fez o vestibular da Federal específica, eles deram uma mudada um pouco no perfil das questões e cobrou assuntos específicos, obviamente, mas conteúdos específicos que são importantíssimos você dominar. Então não cobrou absurdas, coisas absurdas. Mesmo que você já soubesse coisas uhum, absurdas, não cobrou aquelas coisas surreais, entendeu? E aí tu, um cara que tava preparado, tipo, muito, muito focado naquilo que tu tava fazendo, pra ti a prova foi tipo, "Pô, é isso aí, é nossa, é minha prova, foi feita pra mim, parece que foi. foi feita pra mim". Foi exatamente isso. Cara, isso é muito Foi legal. exatamente isso, Rodrigo. A prova, assim, a gente até fazendo a prova, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Porque tá fácil essa prova aqui, né, isso não é federal, cadê Cara, aquelas contas loucas dos gases, né, aquelas contas loucas de equação química, né, que você tem que, multiplicar múltiplos cálculos lá e tal. Então, foi um trabalho difícil, amargo, não vou negar, mas com muita dedicação, com muita vontade, com um projeto estabelecido, cuidando bem da sua saúde mental, tendo uma boa base de apoio, e você consegue vencer essa etapa de entrar na faculdade, vale muito a pena. Eu faria tudo de novo, passei por todo o processo. Pô, mas 3 anos, todos os teus amigos aí já estão com dinheiro, uns já estão casando, já tem carro, casa. Cara, vale a pena, um projeto a longo prazo, passaria tudo de novo por isso, e fiz as escolhas certas, assim, para conseguir essa conquista. E professores muito bons, uma rede de apoio muito boa, o cursinho que eu fiz, sempre sempre busquei ter amizade com todos e fiz um ambiente agradável,
fiz amigos por onde passei, e é muito bom reencontrá-los, né, os amigos que eu fiz no cursinho, foi um período, assim, que dá saudade, depois que entra na faculdade você vê que é bem pior, a coisa mais difícil ainda, você fala: "Meu Deus, não pode ser pior que o cursinho, não pode ser pior que história e geografia", piora, É. Cara, mas piora mas de uma forma boa. Mas dessa época que tu passou mais uns dois ou três da tua galerinha ali, não passaram? Mais uns dois ou três contigo aí, da tua galera que fazia cursinho contigo? Sim, o Guilherme Alencar passou Isso, junto comigo, o Gui e o Luiz e o Guilherme, o Luiz, gaúcho, né, o que a gente chama o gaúcho, Gaúcho, isso. e ele passou daí na turma da metade do ano, né. Então a gente não ficou na mesma turma, mas passamos no mesmo ano. E inclusive o Luiz Guilherme gostou tanto de química que ele virou até professor, até Professor, assistente no aham. no cursinho, sempre gostou bastante disso e tal. Enfim. Cara, isso mostra isso que você falou, do criar um ambiente legal, que todo mundo se ajuda, ninguém é concorrente de ninguém. No final, três caras que estavam ali junto, quase que ao mesmo tempo, estudando, os três passaram, ninguém tomou a vaga de ninguém, né? Isso é muito legal. Cara, eu queria fazer uma observação muito bacana pra galera que tá ouvindo, que foi o seguinte, de 2015 para 2016, contando a tua história, dá para perceber um salto muito grande, uma evolução de 10, 9 questões, né? Que não foi algo que você podia controlar. Não tinha como saber que a nota de corte também ia aumentar 9 questões. Você entende? E tem gente que quando passou, quando esteve no seu lugar, por uma questão, sendo a nota de corte tendo aumentado 9, teve gente que entrou em desespero. Porque pensou assim, porra, mas é mais um ano, eu vou ter que aumentar mais 9 para passar de novo, né? Será que essa nota de corte vai continuar subindo assim? Vai ter que um dia eu vou ter que gabaritar? Quando tu passou em 2016, qual foi o teu corte? Tu lembra? A tua nota? A Eu tua acho que nota? foi 63 mesmo, se não me engano, manteve o corte de 2015 para E tu, 2016, e tu e fez daí eu fiz quantas? 69. Fiz Ah, 69 aquele ano. isso que eu ia perguntar. Então você continua aumentando, o corte aumentou, mas aumentou uma questão, você aumentou 5 questões, né? Então, assim, demonstra uma evolução e uma tranquilidade, e provavelmente por esse apoio que tu tem, de perceber assim, se um ano eu conseguir aumentar 9 questões, provavelmente eu consigo aumentar mais umas 3, 4 nesse próximo ano, né? Lembrando que não é nunca uma linha reta, nunca uma exponencial, o conhecimento ele tende a ser chegar um momento que a gente estagna, né? Se a gente não forçar, se a gente não mudar. Isso é importante o prof sempre ressaltar. Eu vou continuar estudando do mesmo jeito, eu tô há 3 anos aumentando 2 questões. Vou dar um conselho. Há 3 anos aumentando 2 questões, você entrou numa constância. Então, mude o seu método, procure outras formas, faça como o César fez. O César começou a fazer deu um upgrade no resumo, fez resumo versão 2.0, começou a cuidar mais dele, olhar para si, olhar para a saúde mental, que é extremamente importante. Tem gente que só vai perceber isso lá no quarto ano de cursinho, o Sérgio já percebeu isso no segundo ano, e talvez tenha sido um dos fatores que tenha deixado os olhos dele abertos na hora de encarar o do resultado de 2015 para começar 2016 todo. Então, as conclusões que o prof tira das histórias que os alunos contam, nem sempre o aluno chega nessa mesma conclusão que o prof chega, mas é o que eu consigo imaginar. Você foi me contando cada momento aí, eu fui percebendo, cara, se não fosse isso, provavelmente não teria acontecido aquilo. Se não fosse aquilo, não teria sido isso. Sabe, a gente consegue, quem está de fora assistindo, ter essas conexões. Cara, que sucesso, Sabe, bicho. prof, Hum, só uma estratégia que eu tive, né? Nos simulados, eu estabeleci uma meta, entendendo que no dia da prova eu ia acertar aproximadamente 80%, 90% daquela meta. uhum, Então, nos simulados, por exemplo, eu fazia lá tinha uma meta de 74, 75 questões para errar, pensando que no dia da prova eu ia, por conta da questão emocional, às vezes uma bobeirinha, né? Você perde ali,
umas 5 questões, 4 questões de bobeira. Então eu estabeleci essa meta. E outra dica também, na última semana, antes da prova, eu dei um jeito de ler os meus resumos pela última vez, sabe, para deixar aquele detalhezinho bobo mais fresco na memória, sabe. Foi uma estratégia que eu usei também e que ajudou muito, assim, sabe. Ler o teu resumo pela última vez, é por isso que eu acho que é importante, assim, ser: "Ah, só vou ficar rabiscando a o livro ali, né, a apostila". Eu prefiro deixar no caderno os pontos mais importantes para chegar nessa última semana antes do vestibular e você ler aquilo para ficar na tua mente, sabe. Outra dica que deu muito certo para mim, outros colegas só pegaram lá o famoso Memorex e junto com os Uhum, post-its e leram, eu foi no caderno mesmo, sabe. Outros colegas que passaram medicina comigo tinham o resumo digitado, por exemplo, sabe. Hoje em dia é até melhor, né, digitar ali rapidinho do que uhum. fazer à mão. Cada um tem seu método, cada um tem, um jeito, né. Como você já falou já, outros alunos teus que têm os seus métodos, então, é uma coisa muito particular, mas para todo mundo é sentar, estudar, fazer exercício, ir atrás que tinha muita gente que: "Ah, eu errei o gabarito dessa questão aqui, agora entendi, beleza". Não, cara, você tem que entender por que que você Uhum. errou. Por que que você errou isso aqui? No teu resumo, o que que você não escreveu certo? Ou qual que é o teu raciocínio que tá super errado? Vai no professor, vai no professor assistente, dorme no cursinho, se precisar, mas resolve tua dúvida, cara. É mais ou menos isso aí. Boa. César, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo pela tua participação, por trocar uma ideia, lembrar lá da época de cursinho. Às vezes dá uma nostalgia, às vezes dá uma sensação boa, às vezes dá uma sensação ruim, não sei, cada um reage de um jeito. Sensação É... ótima. Dá aquela aliviada, né? Todo o sofrimento, mas valeu a pena. Show. É uma etapa da vida que a gente lembra para sempre, assim, com certeza. Cara, obrigado mesmo por Atrás de uma grande aceitar. conquista. Eu que agradeço, professor Rodrigo. Todo sucesso para você, para os seus alunos. Sei que seus alunos aí estão muito bem amparados, né? Você me ajudou muito naquela conquista. Não foi à toa que quando eu te vi, fui correndo dar aquele abraço, porque você me ajudou demais e a todos os outros professores, cada um deixa a sua marca nas nossas vidas e quando a gente reencontra os professores é uma sensação muito boa, cara, muito boa. Encontrei alguns professores já depois que eu passei e é uma sensação de gratidão muito grande. Então, muito obrigado. Pô, Boa noite a valeu. todos aí, boa sorte e não desistam que vale a pena. Show. Valeu, galerinha. É isso aí. Muito obrigado por ouvir aí esse nosso papo. Compartilha com a galera se você gostou. Se você conhece alguém que tem uma história parecida com a do César, manda para ajudar a galera também. Não, ó, viu, ó, uma questão, dá para recuperar. Compartilha com a galera. Você pode ouvir todos os episódios na playlist que a gente tem lá no YouTube do Resolvendo a Química e nos nossos podcasts no Apple Podcast e no Spotify. Beleza? Eu encontro você na próxima. Valeu. Tchau, tchau.